Novo desdobramentos alarmante, vindo diretamente da Justiça de Pernambuco. Caso Deolane Bezerra, Gustavo Lima e Solange Bezerra. A juíza estipulou 5 dias para o Ministério Público de Pernambuco decidir o futuro dos envolvidos na Operação Integration. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai ver essa notícia, mas seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Trazemos uma notícia bombástica: o Ministério de Pernambuco irá decidir o destino da Deolane Bezerra, Gustavo Lima e Solange. Mas antes, inscreve-se no canal para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. A Justiça de Pernambuco estipulou um prazo de 5 dias para que o Ministério Público de Pernambuco tome uma decisão sobre o destino dos envolvidos na Operação Integration. A determinação foi dada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e inclui figuras públicas como a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e o cantor Gustavo Lima. A Operação Integration é um inquérito que investiga a suposta lavagem de dinheiro proveniente de atividades de jogos de apostas. Deolane, uma figura pública muito conhecida nas redes sociais, e seu grupo estão no centro das investigações. A gravidade do caso aumentou quando Deolane foi presa durante a operação, e o pedido de prisão de Gustavo Lima foi analisado pela Justiça. Na sua decisão, a juíza deixou claro que o Ministério Público de Pernambuco deve apresentar uma das seguintes ações: oferecer denúncia, arquivar o caso ou solicitar novas diligências. Essa determinação é parte de um processo que já está sendo acompanhado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e foi publicada em seu site no dia 19 de novembro. A juíza também destacou que a Justiça de Pernambuco é a competente para julgar as questões relativas ao cantor e à sua empresa, a Balada Eventos, além das empresas de apostas envolvidas no caso, como a VaideBet e a Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos. A sede da VaideBet está localizada na comarca de Campina Grande, na Paraíba, o que gerou discussões sobre onde o caso deveria ser julgado. Os promotores de justiça haviam sugerido que o inquérito fosse transferido para Paraíba, mas a juíza reafirmou a jurisdição de Pernambuco. Ela também mencionou que, apesar de indícios de que o avião vendido por Gustavo Lima poderia estar ligado à lavagem de dinheiro, faltavam provas concretas para justificar essa acusação. Em sua decisão, a magistrada observou que o Ministério Público havia protocolado um pedido de novas diligências em setembro, e que a Polícia Civil já estava cumprindo essa solicitação desde outubro. O prazo de 5 dias dado ao Ministério Público de Pernambuco é improrrogável, o que significa que a decisão deverá ser tomada de forma rápida e definitiva. Com essa nova fase da operação, o público aguarda ansiosamente o posicionamento do Ministério Público de Pernambuco. A decisão da juíza pode ter repercussões significativas na vida dos envolvidos e no cenário das apostas no Brasil. O desfecho desse caso pode influenciar não apenas a carreira de Deolane e Gustavo, mas também a forma como as investigações sobre jogos de azar são conduzidas no país. O Diário de Pernambuco seguirá acompanhando o caso e trará atualizações assim que novas informações forem divulgadas pelo Ministério Público. A sociedade observa atenta, esperando que a justiça prevaleça, independentemente dos nomes envolvidos. A Operação Integration não é apenas um processo legal, ela tem implicações significativas na vida pessoal e profissional dos envolvidos. Deolane Bezerra, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e suas polêmicas, enfrenta um cenário delicado. A prisão temporária que enfrentou e a atual investigação podem afetar sua imagem pública e, consequentemente, sua carreira. O público, que a acompanhou em sua trajetória de sucesso, agora vê uma nova faceta de sua vida, marcada por incertezas e questionamentos sobre sua integridade. Gustavo Lima, por sua vez, é um dos artistas mais populares do Brasil, e as alegações contra ele podem impactar sua carreira musical. O cantor tem uma vasta base de fãs, mas a atenção negativa gerada por um possível envolvimento em atividades ilícitas pode resultar em cancelamentos de shows e parcerias. Além disso, a reputação de sua empresa, Balada Eventos, pode ficar manchada se as investigações revelarem irregularidades. A cobertura da mídia sobre o caso tem sido intensa, refletindo o interesse do público por figuras tão proeminentes. As redes sociais, onde Deolane construiu sua imagem,
se tornaram um campo de batalha de opiniões. Muitos fãs defendem a influencer, alegando que as acusações são infundadas, enquanto outros questionam sua conduta e a de Gustavo. Esse fenômeno evidencia como a opinião pública pode ser polarizada em situações de crise. A lavagem de dinheiro é um crime sério que envolve transformar recursos obtidos de maneira ilícita em ativos aparentemente legais. No contexto da Operação Integration, as alegações de que Gustavo Lima teria vendido um avião para donos de casas de apostas, sem evidências claras de que o veículo foi usado para lavagem de dinheiro, levantam questões sobre a complexidade das transações financeiras no setor de jogos. Esse tipo de atividade é um dos principais alvos das autoridades, que buscam desmantelar redes criminosas. O Ministério Público de Pernambuco tem um papel crucial em garantir que as investigações sejam feitas de forma justa e rigorosa. A determinação da juíza de que o Ministério Público de Pernambuco apresente uma posição em 5 dias é uma medida para acelerar o processo e evitar que o caso se arraste por tempo indeterminado. A eficiência do Ministério Público será fundamental para assegurar que os direitos dos acusados sejam respeitados, ao mesmo tempo em que se busca a verdade. A recomendação de transferir o caso para a Paraíba, feita pelos promotores, reflete a complexidade das jurisdições e a necessidade de uma investigação minuciosa. A juíza, ao reafirmar a competência de Pernambuco, pode estar buscando garantir que o caso seja tratado de maneira mais próxima das partes envolvidas. Nos próximos dias, a expectativa gira em torno do que o Ministério Público de Pernambuco irá decidir. A possibilidade de uma denúncia formal implicaria um avanço significativo nas investigações, estabelecendo um caminho para um eventual julgamento. Por outro lado, o arquivamento do caso poderia significar alívio para Deolane e Gustavo, mas não necessariamente encerraria a polêmica que o cerca. Além disso, o desfecho da Operação Integration poderá servir de precedente para futuras investigações no Brasil, especialmente em um momento em que o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro é cada vez mais relevante. A sociedade observa, esperando que a justiça se mantenha firme, independentemente da popularidade ou do status social dos envolvidos. A Operação Integration, envolvendo Deolane Bezerra e Gustavo Lima, é um exemplo das complexas intersecções entre fama, legalidade e os desafios enfrentados pela justiça. O desenrolar desse caso pode ter repercussões não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também para o sistema judicial e a percepção pública sobre as práticas de jogos de apostas no Brasil. À medida que o Ministério Público de Pernambuco se prepara para sua decisão, a sociedade aguarda ansiosamente, com a esperança de que cada passo dado seja em direção à verdade e à justiça. A presença de Deolane Bezerra e Gustavo Lima nas redes sociais não apenas os tornou figuras públicas, mas também amplificou o impacto das investigações. A maneira como a mídia cobre o caso e como os fãs reagem nas plataformas digitais desempenham papéis cruciais na formação da opinião pública. A viralização de conteúdos, memes e discussões acaloradas pode moldar a percepção dos envolvidos, criam narrativas que muitas vezes extrapolam os fatos. Deolane, em particular, é conhecida por sua habilidade em se comunicar diretamente com seus seguidores. Em situações anteriores, ela utilizou suas redes para desmentir rumores e esclarecer sua posição sobre diversos assuntos. Isso levanta a questão: como ela e Gustavo poderão gerenciar sua imagem durante um escândalo tão sério? A forma como se posicionarem, seja por meio de declarações oficiais ou interações nas redes, pode influenciar não apenas a opinião pública, mas também o resultado de sua reputação, a longo prazo. A lavagem de dinheiro, como mencionado anteriormente, é um crime complexo que envolve a dissimulação da origem de ativos financeiros. No Brasil, a legislação que trata desse tipo de crime tem se tornado cada vez mais rigorosa, especialmente em setores como o de apostas, que estão sob crescente vigilância. A Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613/98, foi aprimorada ao longo dos anos, especialmente com a inclusão de novas tecnologias e métodos utilizados por criminosos. As investigações como a Operação Integration são parte de um esforço mais amplo para desmantelar redes de corrupção e lavagem.
As autoridades têm se empenhado em aumentar a transparência e rastrear transações financeiras, especialmente em setores suscetíveis a abusos. A resposta do Ministério Público de Pernambuco e da Justiça em relação a este caso pode servir de modelo para como futuras investigações serão conduzidas, destacando a importância de uma abordagem rigorosa e transparente. As empresas de apostas, como a Vai de Bet mencionada no caso, frequentemente estão no centro de controvérsias. O crescimento desse setor no Brasil, especialmente após a regulamentação das apostas esportivas, trouxe à tona questões sobre a legalidade e a moralidade das operações. A relação entre personalidades do entretenimento e o setor de apostas pode criar um ambiente propício a abusos. A investigação da Operação Integration revela quão vulneráveis essas empresas podem ser a práticas ilícitas, e como a falta de regulamentação clara pode levar a situações problemáticas. A análise das operações da Vai de Bet e outras empresas associadas a este caso pode revelar muito sobre as práticas do setor e a necessidade de uma supervisão mais rigorosa. As autoridades precisam não apenas investigar ações específicas, mas também considerar a estrutura do setor como um todo, para evitar que futuras irregularidades ocorram. À medida que o MPPE se prepara para tomar uma decisão, as possíveis consequências legais para Deolane, Gustavo e outros envolvidos são profundas. Se a denúncia for aceita, eles enfrentarão um prolongado processo judicial, que pode incluir audiência, testemunhos e provas. O desgaste emocional e psicológico de um julgamento pode ser significativo, especialmente para figuras públicas acostumadas a viver sob os holofotes. Além disso, as repercussões financeiras não devem ser subestimadas. O custo de defesa legal, a perda de contratos de trabalho e a possível queda nas receitas provenientes de shows e patrocínios podem impactar severamente a vida financeira de ambos. Essa situação pode levar a uma reavaliação das parcerias comerciais que eles mantêm e até mesmo a uma mudança na forma como gerenciam suas carreiras. A sociedade brasileira, cada vez mais consciente dos problemas relacionados à corrupção e à lavagem de dinheiro, observa de perto o desenrolar desse caso. A pressão pública pode influenciar não apenas os procedimentos legais, mas também as ações do MPPE e da Justiça. Se os cidadãos acreditarem que a investigação está sendo conduzida de forma inadequada, ou que as figuras públicas estão recebendo tratamento preferencial, isso pode gerar descontentamento e protestos. A questão da ética no entretenimento e na política está em foco, e a forma como o caso de Deolane e Gustavo é tratado pode repercutir em outras situações semelhantes. A sociedade clama por transparência e justiça, e a resposta do sistema judicial a esse clamor pode moldar a confiança pública nas instituições. O desfecho da Operação Integration está longe de ser apenas uma questão legal. Ele reflete as complexas interações entre fama, moralidade e a busca por justiça em uma sociedade em transformação. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!